Se você não sabe por onde começar a ler a Bíblia e tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar versículos simples, porém profundos, que com certeza irão fazer você refletir e te aproximar mais do amor de Deus. A primeira coisa que eu tenho para falar é que eu comprei uma Bíblia nova. Na verdade, eu já tinha uma igualzinha a essa. Eu amei tanto essa Bíblia que eu falei, eu preciso comprar uma igual. A outra, o que aconteceu? Ela foi ficando velhinha, e aí essa parte aqui, infelizmente, saiu toda. Eu fiquei muito triste, com muita dó. Essa parte rosada aqui também já não estava rosinha, ela já estava branca de tanto que foi usada. E o que eu gosto de fazer? Quando eu tenho uma Bíblia nova, eu gosto de ir grifando os versículos que eu mais gosto, que eu acho bonito. E eu separei alguns aqui, tá até aqui no meu computador já para ir marcando, grifando, e já vai ser uma palavra para você, já vai ser algo, quem sabe, um desses versos você não conhecia, pode passar a ser o seu verso do momento, você ouvir a voz de Deus através da sua palavra, não tem nada melhor. Presta atenção que eu vou falar, que é muito sério agora. A gente pode ir para a igreja, ouvir a pregação, né, do padre, do pastor, do apóstolo, do discípulo, seja de quem for. Mas se você não abre a palavra, não extrai da fonte, você não está de fato ouvindo a voz de Deus no sentido mais completo, porque é aqui que ele vai te mostrar o caminho que deve andar. Infelizmente, muitas coisas a gente escuta deturpando a palavra de Deus e as pessoas acabam sendo enganadas por não terem a fonte ou não irem até a fonte. Hoje em dia a facilidade da Bíblia é muito grande. Nós temos aplicativos no celular, nós temos a Bíblia, essa Bíblia é relativamente média, né? Mas tem Bíblia menor, tem Bíblia maior, tem letra gigante, enfim. O que importa, independente da Bíblia que você utilize, é que você leia, que você pesquise. E quando for falado lá na frente, quem sabe que você esteja em uma igreja, Gênesis 1:12, vai lá na tua Bíblia, olha, marca, grifa. Eu gosto muito, qualquer livro que eu tenha, eu gosto de grifar as partes mais importantes, porque depois eu vou lá e vou relembrar aquele ponto principal que eu gostei. Na Bíblia é a mesma maneira, eu sempre grifo os meus versos preferidos, porque às vezes eu abro, ele tá lá grifado, sabe? Quando você vai folhear, e aí já é uma oportunidade de eu ler facilmente. Então eu espero que você ou tenha esse hábito ou adquira esse hábito para ficar mais fácil a sua leitura. E aqui eu já tenho as minhas canetinhas. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho essas aqui que, ó, elas são em gel. Então elas não são, não sei se vai aparecer aí na câmera, elas não são daquelas que ultrapassam, sabe? Duas coisas, eu já sou mais sistemática, né? Eu gosto de ter coisinhas coloridas. Se você não tiver esse tipo de marcador, eu gosto muito de lápis de cor. Uma coisa simples, prática, fácil, que você encontra em qualquer lugar e que já dá uma alegria aí para marcar a sua Bíblia. Ou então, óbvio, uma caneta, seja lá qual for, como eu gosto de coisas coloridas, então eu tenho uma preta, eu tenho uma rosa aqui, que também me auxilia na hora de grifar os versículos que eu mais gosto. E só para contextualizar, não sei qual é o seu nível de intimidade com relação à Bíblia, mas aqui nós temos os nomes de cada livro da Bíblia, e aí a Bíblia também ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Os primeiros livros são do Antigo Testamento, que conta as histórias ali da criação, dos heróis da fé, Abraão, José, Daniel, enfim, várias histórias do povo de Israel. E aí, o Novo Testamento já é a partir da história de Jesus, quando Jesus nasceu, a morte de Jesus, conta a história dos discípulos. Aí tem o último livro, que é Apocalipse, que é a revelação, dizendo que realmente Jesus vem nos buscar, essa linda promessa. E aí, aqui em cima, você vai ver os nomes de cada capítulo.
O grande, se você tiver aí conseguindo enxergar, os números grandes são os capítulos e os números pequenininhos são os versículos. Então, quando a gente fala assim, ó, Isaías 66, capítulo 66 e versículo 3. Então, capítulo é o grande e versículo é o pequeno. Eu estou dando essa introdução porque vai que você não esteja familiarizado com isso, para você não ficar perdido. Então, se tiver uma Bíblia aí perto de você, eu vou falando o livro, que é o nomezinho que fica em cima, o capítulo e o versículo. Ó, sempre antes de você ler a Bíblia, é importante que você faça uma oração. Por quê? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que estar em conexão com Deus. E às vezes o nosso coração ele é muito duro, ele é pesado e talvez a gente não consiga compreender exatamente o que Deus quer para a nossa vida. Então, quando a gente faz a oração, pede para Deus estar conosco, nos iluminando, mandando o Espírito Santo nos ajudar a compreender, isso flui mais, isso fica mais fácil de a gente compreender. E é isso que eu quero fazer com você agora, tá bom? Uma breve oração para a gente começar a nossa leitura bíblica. Querido Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Por favor, quebranta nosso coração, tira o eu da nossa vida e põe o Teu querer, Senhor, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro verso está em Filipenses 4,19. Já abri aqui na minha Bíblia, ó, Filipenses 4,19, e diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Olha que lindo. Eu acho isso muito lindo, porque às vezes a gente está tão preocupada, né, com as coisas que a gente quer, tão preocupado com coisas que muitas vezes nem vão nos beneficiar, mas aqui diz que Deus ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. O próximo versículo a gente vai abrir em 2 Coríntios, se você tiver com a sua Bíblia aí, já abre. 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu Deus, olha esse verso, que lindo! O que significa isso? Não importa o que a gente fez no passado, se nós nos arrependemos, né? E estamos em Cristo Jesus, Ele é capaz de nos transformar. E aquelas coisas ruins, aqueles pecados, aquelas coisas antigas, elas não nos pertencem mais, porque Jesus já pagou o preço, né? Ele já morreu pelos nossos pecados. Isso não significa que eu vou permanecer no erro. Aceitei Jesus e ele me salvou, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não. Aqui está dizendo o quê? Que as coisas antigas passaram e se fizeram novas as outras coisas, ou seja, eu vou ser transformado e me transformar em uma nova criatura. Agora vamos abrir em Romanos 12, 2. Esse daqui já é uma advertência. Então prepara o coração, tá escrito assim: E não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso daqui é muito importante, porque às vezes a gente quer estar fazendo o que a moda manda, né? O que as trends, o que o mundo nos impõe, mas na verdade nós devemos ter a mente renovada, transformada pela palavra de Deus, pelo que Deus quer na nossa vida, para saber qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu penso muito sobre isso, sabe? Que Deus, ele é um pai mesmo, né? O amor de pai, amor de mãe, quem é pai sabe. A gente não quer que os nossos filhos sofram, a gente não quer que os nossos filhos tomem decisões ruins. E aí a gente orienta
Parece que às vezes a gente até é chato, né? Ai, meu Deus do céu, lá vem a mamãe e papai falar. Mas Deus é da mesma maneira, ele não quer nos ver sofrendo, e é por isso que ele deixou a Bíblia como um direcionamento. E cada vez que a gente lê a Bíblia, que a gente mergulha nos ensinamentos de Deus, a gente começa a ter uma mente transformada. Se a gente não está imerso na palavra de Deus, a gente acaba se contaminando, como diz aqui no verso, com os padrões desse mundo, com o que esse mundo oferece. E essa não é a vontade de Deus, né? E nesse mesmo capítulo aqui, no capítulo 12 de Romanos e no verso 21, também diz assim, não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Forte, né? Vencer o mal com o bem, eu sei que muitas vezes é difícil. Por quê? Porque, como diz o outro verso lá em cima, disse o quê? Padrões desse mundo. O padrão desse mundo é o quê? Não, mas se ele fez isso com você, você tem que fazer com ele. Não, se ele lhe prejudicou, prejudique ainda mais, né? Sempre o mal, se ele fez uma coisa, também eu não sou besta, né? Eu não sou uma pessoa que vai ficar só recebendo na cara e não vou fazer nada, eu vou revidar. Só que a Bíblia diz que não é pra gente deixar se vencer com o mal. A gente tem que tratar o mal com boas ações, tratar o mal com o bem. E isso eu acho muito profundo e eu tento incutir o máximo dessa palavra para os meus filhos, porque eu falo assim, meus filhos, as pessoas elas vão ser injustas com você. As pessoas elas vão querer seu mal, mas a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é mais forte e você precisa estar firmada nela para quando adversidades ou coisas ruins vierem a acontecer na sua vida, você não se vença pelo mal, mas demonstre o amor de Jesus fazendo somente o bem. Mesmo que de alguma maneira, né, você saia prejudicado naquela situação, mas se você fizer o bem em nome de Jesus, você vai ser vitorioso. Deus ele não deixa que os seus filhos desamparados. Você precisa o quê? Pagar o mal com o bem, que é o que a palavra de Deus diz aqui. Não é que você vai ser besta para uma situação, mas é que você vai se impor com honra, com firmeza, dizendo o que é certo. Eu não estou dizendo aqui para você ficar igual um bobão recebendo tudo de mal. Não, não é sobre isso não. Você tem que se impor, falar com firmeza, ser justo, mas não trocar coisas ruins pelas coisas ruins. Mas se for para trocar algo, que seja com bondade. Agora nós vamos para Isaías 41, versículo 10. Está escrito assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te dou forças e eu te ajudo. E eu seguro na sua mão direita com a minha justiça. Meu Deus, sem palavras. Que coisa linda, que coisa linda. De fato, é o Senhor que nos dá forças para a gente enfrentar os desafios da vida. E com a ajuda dele, a gente vai temer o quê? Nada, porque ele é o dono de tudo, ele é o Todo-Poderoso. Então, se o Todo-Poderoso está com a gente, o que a gente tem que temer, não é verdade? Jeremias, capítulo, na verdade, 17, que é o grande, e o versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Nossa, isso é forte demais. Sabe aquela ideologia que a gente vê muito hoje em dia? Siga seu coração. O que o seu coração mandar, isso você tem que fazer. Olha aqui, ó. Olha aqui na Bíblia dizendo: não, meu filho, não é assim não, porque o teu coração vai te enganar. Ele é corrupto, ele é desesperado, ele é enganoso. Só Deus para nos blindar de nós mesmos. Essa é a verdade. Então, quando você vê a palavra, né, você olha, você lê e vê como está a sua vida hoje, você pensa assim:
Nossa, eu preciso ser transformado por Cristo. Eu preciso ter uma mente renovada de acordo com a palavra de Deus e tá tudo bem. Ninguém aqui nessa vida, nesse mundo é santo. Não existe isso. As pessoas têm os pensamentos ruins, têm atitudes ruins, mas o que nos dá esperança é que Jesus ele está pronto para nos perdoar. E é isso que a gente tem que aceitar. Senhor, eu sou tão ruim, eu sou tão mal, né? Eu faço coisas que não te agradam. Me renova, me transforma segundo o teu querer. E para finalizar, vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 16, 1. Esse verso, ele marca muito a minha vida. Várias coisas, vários episódios, vários momentos da minha vida, esse verso esteve presente, porque ele diz o seguinte, aqui ó, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quantas e quantas vezes eu, Camila, fiz inúmeros planos e o quê? Não deram certo. Ai, a gente ri agora porque passou, né? E a gente viu o que Deus fez na nossa vida. Mas assim, na hora a gente fica frustrada, a gente fica triste, a gente não entende, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. É Ele que sabe o melhor para a nossa vida. A gente não entende muitas vezes porque aquilo não deu certo. Óbvio, tem coisas que é culpa nossa? Sim, né? Aí paciência, você também tem que entender que o que você fez não foi correto ou você não teve a atitude necessária para aquilo acontecer. Mas se você deu tudo de si, se você se esforçou, se você foi além, se você trabalhou para isso e não aconteceu, é porque Deus tem algo maior e melhor para a tua vida. Deus te poupou de algo que hoje, na situação que você está, você não entende. Mas com o passar do tempo, com o caminhar das situações, o Senhor ele vai te revelar, ele vai te mostrar e ele vai te dar algo melhor que você não consegue imaginar hoje. Você não consegue pensar hoje, porque o que você quer, às vezes é um pouco de egoísmo do eu, né? O meu querer. Mas o querer de Deus é infinitamente maior, melhor do que o seu querer. Então ele não vai, não, esse daqui é muito bom para esse meu filho. Ele não vai receber. Não, jamais Deus faria isso com a gente. Ele vê a situação, muitas vezes ele não permite que aconteça porque ele tem algo melhor para a nossa vida. Olha, eu vou te dizer que eu amei fazer isso, de verdade, do fundo do meu coração. Eu já venho postando vídeos aqui da minha rotina, né? Eu posto algumas receitas, já falei sobre maternidade, sobre perfil comportamental, mostro fazendo atividades físicas para te estimular também, para te inspirar de alguma maneira numa vida mais saudável. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente vê tudo que tem nela, parece assim algo radiante, sabe? É algo transformador. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. E isso é incrível. E eu amei fazer desse jeito. Se você também gostou, por favor, te peço, comenta aqui para eu saber se isso te ajudou, para eu saber qual foi o versículo que mais te tocou, para eu saber se desse formato é um formato que vai te aproximar mais de Deus. O meu objetivo aqui no YouTube, nas minhas redes sociais também, no Instagram, TikTok, é fazer com que mais pessoas se aproximem de Deus. Não é sobre vaidade, sobre aquela vida, né, luxuosa, glamourosa, é sobre uma vida que, com os propósitos de Deus, eu sou pecadora, eu erro, eu falho, mas a gente tem que sempre buscar o nosso melhor em Cristo Jesus. Não para ser melhor que os outros, mas para a gente ajudar. Eu creio que eu tenho um potencial, habilidades em algumas coisas,
você tem outras. Eu vou te ajudando daqui, você vai me ajudando daí, e juntos a gente consegue ajudar mais e mais pessoas. Então, o meu objetivo aqui é com que você aprenda mais sobre Jesus de uma maneira simples, de uma maneira leve, através da sua vida, através da minha vida, e que Deus venha te abençoar. Se você gostou desse vídeo, continua aqui comigo, inscreva-se no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, comenta, dá like. Eu quero saber o que você achou desse formato de vídeo. Eu simplesmente amei, eu estou apaixonada. Eu já fazia esse tipo de leitura, né, aqui no Shorts, no Reels também, lá no Instagram, mas falando dessa maneira, mais abertamente, né, comentando, grifando, foi uma maneira leve e simples que eu encontrei de falar sobre Jesus, e que você receba as palavras que foram ditas aqui, que Deus abençoe sua família, a sua vida. Inscreva-se no canal, comenta qual foi o versículo que mais te tocou, tá bom? E eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo!